No aniversário, meu marido combinou saída com a amante na minha frente. Ele desapareceu quando questionei. A sala de jantar, ainda decorada com os restos da festa de aniversário, parecia agora um cenário de teatro abandonado. Os balões murchos balançavam levemente com a brisa que entrava pela janela entreaberta, enquanto os pratos sujos de bolo e champanhe se acumulavam na pia, testemunhas mudas do que havia acontecido horas antes. Eu permaneci imóvel, com os dedos ainda tremendo em torno do copo de cristal que segurava, como se ele pudesse me ancorar à realidade. Ele tinha saído sem uma palavra. Não um grito, não uma desculpa, não sequer o barulho da porta batendo com raiva. Apenas o silêncio, denso e sufocante, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente no momento em que ele desapareceu pela porta dos fundos, deixando para trás apenas o cheiro do seu perfume caro e a certeza de que tudo aquilo não fora um pesadelo. A mulher, a outra, tinha rido. Um riso curto, quase um suspiro de alívio, como se finalmente pudesse soltar o fôlego que vinha contendo há meses. Ela não era o que eu imaginara. Não era a clichê secretária ambiciosa nem a amiga íntima que sorria com os dentes muito brancos enquanto me abraçava em falsos cumplicidades. Era uma estranha, uma desconhecida de cabelo castanho escuro preso em um coque desleixado, vestida com uma blusa de seda que brilhava sob a luz amarela do lustre. Seus olhos, quando cruzaram os meus, não demonstraram culpa. Apenas uma espécie de piedade distorcida, como se eu fosse uma criança que acabará de descobrir que Papai Noel não existia. Ele sempre volta, disse ela, ajustando a bolsa no ombro com um gesto lento, calculado. Você vai ver. Suas palavras não eram uma ameaça, mas uma constatação. E foi isso que doeu mais. Eu não chorei. Não gritei. Não arremessei nada contra a parede. Em vez disso, senti algo muito pior. Um frio que começou nas pontas dos dedos e foi subindo pelos braços, paralisando-me por dentro. Era a mesma sensação de quando, aos 16 anos, descobri que minha mãe havia vendido a aliança de casamento para pagar uma dívida de jogo. A mesma náusea surda, a mesma certeza de que o chão sob meus pés não era mais sólido. Quando a porta da frente se fechou atrás dela, deixando-me sozinha com os restos da festa, eu finalmente me movi. Não para ligar para ele, que sentido teria? Mas para o escritório no andar de cima, onde guardávamos os documentos importantes. O cofre escondido atrás da estante de livros estava aberto. Não por descuido, mas porque ele queria que eu encontrasse. Dentro, entre as pastas de seguros e os contratos do apartamento, havia um envelope bege com meu nome escrito em sua caligrafia cuidadosa. Não era uma carta de despedida. Era pior, uma lista. Datada de 3 meses atrás, detalhava com precisão cirúrgica cada mentira que ele me contará nos últimos 2 anos, os jantares de negócios que nunca existiram, as viagens a trabalho que eram, na verdade, fins de semana em hotéis com ela, os presentes que comprava para mim, e que eu nunca recebi. No final, uma linha sublinhada, você sempre soube. Só não queria enxergar. As mãos me tremiam quando peguei o telefone e digitei o número da minha irmã. Ela atendeu no segundo toque, a voz ainda rouca de sono. Alô? Preciso que você venha buscar as crianças, falei, surpresa com o tom firme da minha própria voz. Hoje? O que aconteceu? Olhei pela janela para a rua deserta onde o carro dele já não estava mais estacionado. Nada que não estivesse escrito há muito tempo. A linha ficou em silêncio por alguns segundos, apenas o ruído branco da respiração da minha irmã do outro lado. Então, ouvi o som abafado de lençóis sendo empurrados, o rangido da cama. Estou a caminho, disse ela, sem perguntar mais nada. Desliguei e deixei o telefone sobre a mesa, ao lado da lista. O papel parecia queimar os meus dedos, como se as palavras tivessem sido escritas com tinta de veneno. Dobrei-o com cuidado, como se fosse uma receita que eu pudesse seguir ao contrário, desmanchando tudo o que havia sido feito. Guardei no bolso da calça jeans, onde o peso era quase imperceptível, mas suficiente para me lembrar, a cada passo, que eu ainda estava inteira. As crianças dormiam, respirando fundo, os corpos pequenos encolhidos sob os cobertores. Entreabri a porta do quarto da mais nova e fiquei observando-a por um momento, os cabelos cacheados espalhados no travesseiro, a boca entreaberta, os dedos ainda apertando o ursinho de pelúcia que ele havia ganhado por acaso em uma daquelas viagens que nunca foram a trabalho. Apertei os lábios até doer. Não choraria. Não ali, não na frente delas. Na cozinha, a cafeteira ainda estava ligada, o cheiro amargo do café queimado misturado ao aroma doce dos panquecas que eu havia feito pela manhã, quando tudo ainda parecia normal. Desliguei o aparelho e joguei o conteúdo na pia, assistindo ao líquido escuro escorrer pelo ralo como se levasse consigo as últimas migalhas de uma ilusão.
Lavei a caneca que ele havia usado, esfregando com força demais, como se pudesse apagar também as marcas dos seus lábios. Quando a campainha tocou, já havia arrumado as mochilas das crianças com roupas demais, os brinquedos favoritos, o cobertor que a mais velha não largava desde pequena. Minha irmã entrou sem dizer nada, os olhos vermelhos não por choro, mas por aquela raiva quietinha que eu conhecia bem, a mesma que ardia em mim agora, só que em ela sempre queimava por fora. Elas ainda estão dormindo, avisei, passando por ela para pegar os casacos no cabide. Vou esperar no carro, respondeu, já virando as costas. Você tem 10 minutos. Não precisei de tanto. Acordei as meninas com beijos no rosto, inventando uma história sobre um passeio surpresa com a tia, sobre como a mamãe precisava resolver umas coisas chatas de adulto, mas logo a gente se via. A mais velha me olhou com aqueles olhos escuros, tão parecidos com os dele, e perguntou: "O papai não vem?" Engoli em seco. "Ele está ocupado." Ela sentiu, como se já soubesse. Crianças sempre sabem mais do que a gente imagina. Fechei a porta atrás delas e fiquei parada no corredor, ouvindo o som do motor do carro da minha irmã se afastando. Só então permiti que as pernas cedessem. Deslizei pela parede até sentar no chão, os joelhos dobrados contra o peito. Não chorei. Não gritei. Apenas respirei fundo, 1, 2, 3 vezes, até o peso no bolso parecer menos pesado. Depois, levantei. O apartamento estava estranhamente silencioso, como se os móveis, as paredes, os quadros tivessem prendido a respiração na minha ausência. Andei de um lado para outro, tocando nas coisas que agora pareciam estrangeiras. O sofá onde ele se sentava para assistir aos jogos, a estante com os livros que nunca leu, o vaso de cristal que ganhamos no casamento, trincado em uma briga que eu havia esquecido até aquele momento. No quarto, abri o armário e comecei a tirar as roupas dele dos cabides, jogando-as em uma pilha no chão. Camisas sociais, ternos, gravatas, cada peça um disfarce, cada tecido uma mentira costurada com linha fina. No fundo, encontrei uma caixa de sapatos que não era minha. Dentro não havia calçados, mas sim um colar de prata com um pingente em forma de coração, ainda com a etiqueta. Reconheci a joalheria. Era o lugar onde ele havia dito que comprou o anel do nosso aniversário de 5 anos. O mesmo anel que eu havia encontrado semanas depois, dentro de uma gaveta da mesa de cabeceira, ainda na caixa, intocado. Joguei a caixa contra a parede. O som do impacto ecoou pelo apartamento, satisfatório e vazio ao mesmo tempo. No banheiro, abri a torneira da banheira e deixei a água correr quente, enchendo o espaço com vapor. Tirei a lista do bolso e a segurei sobre a água por um instante, observando as palavras se enrugarem, a tinta se dissolver em manchas azuis. Soltei o papel e assisti aos fragmentos se desfarelarem, até não restar nada além de uma polpa informe, flutuando na superfície. Vesti um casaco, peguei as chaves e saí sem trancar a porta. O ar frio da manhã bateu no meu rosto como um tapa, acordando algo em mim que havia dormido por muito tempo. Caminhei até o ponto de ônibus sem rumo, mas com uma certeza que não sentia há anos. Não voltaria. Não para ele. Não para aquilo. O ônibus chegou e eu subi. Não olhei para trás. O motor do ônibus ronronava baixo, um zumbido constante que se misturava ao murmúrio das poucas pessoas espalhadas pelos bancos. Sentei-me no fundo, encostando a cabeça no vidro frio da janela. As ruas passavam em borrões cinzentos, lojas ainda com grades baixadas, faróis que se apagavam à medida que o sol rasgava o horizonte com dedos pálidos. Não havia destino, mas o corpo parecia saber o caminho. Quando o veículo parou no terminal, desci sem pressa, seguindo a corrente de passageiros que se dispersavam como formigas após um incêndio. O cheiro de pão fresco me guiou até uma padaria de esquina, onde comprei um café amargo e um croissant que desmanchava entre os dedos. Comi em pé observando o movimento da cidade acordar. Homens de terno apressados, mulheres arrastando sacolas de supermercado, crianças choramingando enquanto mães as puxavam pelo braço. Um outdoor rasgado anunciava um filme que já não estava mais em cartaz. Debaixo dele, um banco de praça com a tinta descascada. Sentei-me, tirando do bolso o único objeto que restara, uma fotografia dobrada em 4, as bordas gastas pelo tempo. Desdobrei-a com cuidado. Era eu, anos mais jovem, sorrindo ao lado de alguém cujo rosto havia sido rasgado com uma faca, deixando apenas um vazio em forma de losango no centro da imagem. O vento puxou a foto dos meus dedos, levando-a rodopiando até o meio-fio, onde uma poça de óleo a engoliu. Levantei-me e segui em frente. O bairro foi ficando mais pobre à medida que andava. Prédios baixos, muros pichados, cães magros que rosnavam debaixo de carros.
Parei diante de um sobrado de tijolos aparentes, a porta da frente entreaberta como um convite ou uma ameaça. Subi os 3 degraus de concreto e empurrei a porta com a ponta do sapato. O cheiro de mofo e cigarro velho me recebeu. Alguém aí? Minha voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Silêncio. Só o tic-tac de um relógio de parede, marcando um tempo que não fazia sentido. No fundo do corredor, uma porta estava entreaberta, deixando escapar uma fresta de luz amarela. Aproximei-me devagar, os pisos rangendo sob meus passos. Dentro, um quarto vazio, exceto por uma cama de solteiro com lençóis puídos e uma mesa de cabeceira onde repousava um revólver enferrujado. Peguei a arma. O peso era familiar, como se meus dedos tivessem sido moldados para aquele formato. Apontei para a parede, fechando um olho, imaginando o estampido, o buraco que deixaria na pintura descascada. Mas não atirei. Coloquei o revólver de volta no lugar e saí. Na rua, o sol já queimava. Uma mulher com um carrinho de supermercado cheio de latas me observou passar, mas não disse nada. Virei na próxima esquina e avistei o letreiro piscante de um motel, as letras vermelhas faltando algumas lâmpadas, OASS. Entre as cortinas de plástico do balcão, um homem de camisa amarela manuseava um jornal. Não ergueu os olhos quando toquei a campainha. Quanto é? Perguntei. Ele finalmente olhou, passando os dedos pelos bigodes finos. 30 por 3 horas. 50 pela noite toda. Paguei em notas amassadas. A chave do quarto 7 tinha um pingente de plástico em forma de coração partido. Dentro, o ar-condicionado chiava, soprando um frio úmido. Deitei-me na cama sem tirar os sapatos, cruzando as mãos sobre o peito. No teto, uma mancha de umidade se espalhava como um mapa de algum lugar que não existia mais. Fechei os olhos. E pela primeira vez em anos, não sonhei com nada. O silêncio do quarto era espesso, cortado apenas pelo zumbido intermitente da geladeira de canto, que vibrava como um inseto preso debaixo do móvel. Abri os olhos sem saber quanto tempo havia se passado. A mancha no teto parecia ter crescido, seus tentáculos escuros se estendendo em direções aleatórias, como se algo vivo estivesse se arrastando por trás do gesso. Levantei-me devagar, os ossos rangendo. Os sapatos ainda estavam nos pés, a sola suja deixando marcas no carpete desbotado. No banheiro, a luz piscou 2 vezes antes de se estabilizar, revelando um espelho emoldurado por manchas de ferrugem. Meu reflexo estava desbotado, como se eu fosse apenas mais uma sombra entre as muitas que já haviam passado por aquele lugar. Lavei o rosto com água morna, que saía em jatos irregulares da torneira. Quando ergui os olhos, algo chamou minha atenção no canto do boxe, um pedaço de papel dobrado, preso atrás do sabonete usado. Desdobrei-o com os dedos ainda úmidos. Era um recado escrito à pressa com letra trêmula. Se você está lendo isto, já é tarde. Não durma de costas. Não olhe para a porta depois das 3. O papel se desfez um pouco entre meus dedos, como se tivesse sido molhado e seco várias vezes. Joguei-o no lixo, mas a mensagem permaneceu gravada como uma agulha cravada na nuca. Voltei para o quarto e trancei a cadeira de plástico sob a maçaneta. Não que adiantasse muito, aquela porta parecia mais um gesto de cortesia do que uma barreira real. Deitei-me de lado, encostado na parede, os olhos fixos no relógio de parede, cujos ponteiros se moviam em saltos bruscos, como se o tempo ali dentro fosse uma coisa viva e impaciente. Às 3h07, o ar-condicionado parou de repente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dói nos ouvidos. Então veio o som, um arranhar seco contra a porta como unhas ou patas de inseto lento e deliberado. Não respirei. Não pisquei. O arranhar cessou. E então, do outro lado da porta, algo suspirou. Não era um som humano. Era úmido longo, como se o ar estivesse sendo sugado por um buraco que não deveria existir. Fechei os olhos com força, mas isso não impediu que a maçaneta girasse sozinha, com um estalo metálico que ecoou no quarto vazio. A cadeira não se moveu. A porta também não. Quando abri os olhos novamente, o relógio marcava 3h45. A maçaneta estava imóvel. O arranhar havia sumido. Mas no chão, bem ao lado da cama, havia uma poça escura e pegajosa, como se algo tivesse derretido ali. E no centro dela, afundando lentamente, estava o pingente de plástico da chave, o coração partido, agora inteiro novamente. A poça escura pulsava fracamente como se respirasse. O cheiro que exalava era doce e podre ao mesmo tempo, uma mistura de mel fermentado e carne esquecida ao sol. Não toquei. Não me atrevi a me mover. O pingente, agora restaurado, brilhava com uma luz opaca, como se absorvesse a escuridão ao redor em vez de refletir a luz. O coração de plástico antes rachado pela metade estava selado por uma linha fina e irregular, como uma cicatriz mal costurada.
Algo dentro dele latejava a um ritmo lento, descompassado, como se estivesse tentando sincronizar com o meu próprio batimento cardíaco. Não deveria estar ali. Não deveria estar inteiro. O relógio avançou para 3h46. O silêncio no quarto era tão denso que parecia pressionar meus tímpanos. Então, do corredor, veio um som abafado, o arrastar de algo pesado, úmido, como se uma massa informe estivesse se deslocando contra o chão de madeira. Não eram passos. Era mais como o deslizar de um corpo sem ossos, ou de muitos corpos fundidos em um só. A porta do quarto não se abriu, mas a sombra debaixo dela se espalhou, engrossando até cobrir o vão inteiro. Não era uma sombra comum, ela se movia contra a luz como tinta derramada em água, espalhando-se em filamentos finos que subiam pelas paredes. Um deles tocou a maçaneta. Outro se enroscou no meu tornozelo, frio como gelo, mas queimando como ácido diluído. Não gritei. Minha garganta estava paralisada. A sombra recuou de repente, como se algo a tivesse puxado com força. Ouvi um som de sucção, como se o ar estivesse sendo arrancado do quarto em um único golpe. A poça no chão estremeceu, depois começou a se contrair, sendo sugada de volta para algum lugar invisível. O pingente foi o último a desaparecer, afundando na escuridão como um naufrágio em piche. Quando tudo terminou, o quarto estava vazio. A porta continuava fechada. O relógio marcava 3h52. Mas no espelho do armário, atrás do meu reflexo, havia uma figura. Não era uma pessoa. Era uma silhueta alta, demorada, com contornos que pareciam se dissolver e reformar a cada segundo. Seus olhos eram duas manchas brancas, como fungos luminosos crescendo no escuro. E em sua mão, se é que aquilo podia ser chamado de mão, brilhava algo pequeno e vermelho. O pingente. Ele o levantou lentamente como se oferecendo. Ou como se estivesse prestes a devorá-lo. Então a figura inclinou a cabeça. Não havia boca, mas eu senti as palavras se formarem dentro do meu crânio, como larvas roendo a carne por baixo. Você o quebrou. Agora conserte.